e subiu a um sicômoro para ver Jesus, que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou ao local, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, que eu hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se em casa de um pecador. Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, dizendo: Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se causei qualquer prejuízo a alguém, restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porque Zaqueu também é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste Evangelho que nós acabamos de ouvir, não é por acaso que fala que Zaqueu era pequeno. E era pequeno, não sabemos se era de estatura, nem isso interessa nada. Era pequeno nos valores, nos critérios de vida. Estava interessado no dinheiro. Tinha a sua vida reduzida ao dinheiro. Por isso era pequeno. E tornou-se grande quando começou a ver a vida de outra maneira. Porque não é... Acho que esse ser pequeno não é referente à estatura, nem isso importa nada. O que importa é a atitude de vida. E depois o sicômoro. O sicômoro é uma árvore. Eu às vezes ando por aí a passear a pé e vejo sicômoros. Como os nossos antigos, o nosso povo, a sua sabedoria. Todas as árvores que nós vemos nas ruas têm uma história. Há aqui no Canadá sicômoros plantados nas praças, nos jardins, nas avenidas, e há outras árvores, as do Canadá, que são próprias, nativas daqui, mas depois há outras com outros valores. Por exemplo, tantas tílias que há por aqui que têm tanto valor, o seu chá, as suas flores, o aroma para as abelhas, o que os nossos antigos nos ensinam até. Eu sei que quem põe hoje as árvores nas praças nem pensa, são bonitas e certamente, mas eu às vezes ando por aí e olho para os sicômoros e digo assim: que maravilha, de onde nós vimos, este povo que nos dá grandes lições. Estão aí por aí plantados. Nós falamos hoje a festa da apresentação de Nossa Senhora. É uma festa que começou no Oriente. É uma festa muito importante para os ortodoxos, por exemplo, a Igreja do Oriente. E baseia-se no Evangelho apócrifo, o apócrifo de Santiago. E o que é um Evangelho apócrifo? Os Evangelhos apócrifos, nós temos 4 Evangelhos, que são de apóstolos. Ainda esta semana, o Evangelho de São Mateus, falávamos sobre isso. O Evangelho de São Mateus surgiu na década de 80, quando os apóstolos estavam a ser velhinhos, e a comunidade interrogou-os: então, eles morreram e não nos deixais nada escrito. Então surgiram os 4 Evangelhos. O Evangelho de São Marcos, o primeiro, São Mateus, São Lucas e São João. Mas, com o tempo, foram surgindo outras... nem os Evangelhos não falam de tudo, e foram surgindo aquilo que se chama os Evangelhos apócrifos, que a Igreja vai buscar para perceber muitas das coisas, daquilo que a tradição. Pronto, esta festa da apresentação de Nossa Senhora, a Igreja sabe que era assim pela cultura, mas os Evangelhos, os 4 Evangelhos não falam disso. Quem fala disso é o Evangelho apócrifo de Santiago, que atribui-se a Santiago e não é aceito e colocado ao nível dos outros Evangelhos, porque não foi escrito por Santiago. Muito mais tarde foi alguém que se lembrou: os Evangelhos não estão completos, vamos completar, e pronto. Mas há evangelhos, por exemplo, da infância,
o Evangelho siríaco, da infância de Jesus, que surgiu depois, a história de José, a vida de João Batista, o Evangelho arménio da infância de Jesus, tudo isto são evangelhos que nos ajudam, mas que não são aceitos porque não foram escritos por os apóstolos. E hoje os nossos irmãos evangélicos vão buscar isto com uma grande descoberta, imaginando. Foi a Igreja Católica dos primeiros séculos que fez a distinção. Isto foi os apóstolos, isto é o testemunho dos apóstolos, isto não é. Mas tem valor. Nós podemos encontrar coisas lá a narrar-nos. Por exemplo, depois continua, evangélicos judaico-cristãos, o Evangelho dos Hebreus, o Evangelho dos Nazarenos, o Evangelho dos Gibeonitas, do século II, já muito tarde. Depois o Evangelho de Marcião, o Evangelho de Mani, o Evangelho vivo, o Evangelho dos vivos, o Evangelho dos apelas, o Evangelho do Brazanamas e no século II, já depois de São Tomé ter partido há muito, o Evangelho de São Tomé, e depois os Evangelhos da Paixão, que nos narram ali a Paixão, como foi tudo à volta da Paixão, o Evangelho de São Pedro. São Pedro nunca escreveu Evangelho nenhum. O Evangelho, os Atos de Pilatos, narrar tudo que era à volta de Pilatos, o Evangelho de Nicodemos, o relato de Cláudio, a cura de Tibério, a descida de Cristo, questões de Bartolomeu, a ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, aquilo que nos importa não é deixar-nos enganar, porque sobretudo hoje neste mundo evangélico a gente ouve cada tontaria para aí que até dá o coração, e os cristãos não estão informados. Os apócrifos não foram escritos pelos apóstolos. Tem coisas que nos interessam, sim, tem, porque falam de tradição, falam da cultura, falam de coisas, e falam daquilo que andava na boca do povo, dos conhecimentos transmitidos de boca a boca, mas não foram escritos pelos apóstolos. E essa é gente evangélica que muito bem intencionada, mas às vezes é tanta ignorância, e que até é melhor a gente não ouvir nada. O que é que Santo Agostinho diz sobre esta festa da apresentação de Nossa Senhora? Diz assim: Maria acreditou pela fé e concebeu pela fé. É que Santo Agostinho diz. Peço-vos que repareis no que diz o Senhor ao estender a mão aos seus discípulos. Estes são minha mãe e meus irmãos, e quem fizer a vontade do meu Pai que me enviou, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso diz Jesus no Evangelho. E Santo Agostinho, nesta apresentação de Nossa Senhora, que acreditou pela fé e concebeu pela fé, segundo Santo Agostinho, temos que meditar na nossa vida neste gesto de Jesus. O que é que Jesus quis dizer com isso? Quem são os meus irmãos, a minha mãe, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai do céu. Isto não está a tirar valor a Maria. Não houve ninguém que fizesse mais a vontade de Deus que Maria. Portanto, Jesus está a elogiar Maria. Mas pela nossa cultura, nós algumas vezes pensamos que Jesus, o que é que Jesus estava a dizer de Maria? Não, Jesus está a dizer, tem de ser com Maria, porque Maria foi aquela que fez a vontade do Pai mais sem condições. Porventura, não fez a vontade do Pai a Virgem Maria, que acreditou pela fé e concebeu pela fé, que foi escolhida para que dela nascesse a salvação entre os homens e que foi criada por Cristo antes de Cristo ter sido criada nela, já no século V, no tempo de Santo Agostinho, os cristãos era gente como nós, que às vezes não entendia nada. E Santo Agostinho vem dizer, Jesus não está a dizer nada de Maria, está a dizer para tu olhares para Maria,
para tu que veres como é que é Maria. Isto já no século V, o Santo Agostinho dizia aos cristãos. Maria cumpriu, e cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. Por isso Maria tem mais mérito por ter sido discípula de Cristo do que por ter sido mãe de Cristo. Mais ditosa é Maria por ter sido discípula de Cristo do que ter sido mãe de Cristo. Portanto, Maria era bem-aventurada porque, antes de dar à luz o Mestre, trouxe-o no seu seio. Também o Santo Agostinho não está a tirar o mérito à maternidade de Maria. Está a dizer que ela, por opção, por escolha, foi discípula do seu filho. Ela foi conhecendo o seu próprio filho, foi aderindo ao seu projeto. Mas vou sacanar, o primeiro milagre é a intervenção de Maria, fazer o que ele vos disser. Será que Maria sabia o que ele ia fazer? Ela foi sendo discípula de Cristo. Vê se não é como digo, diz Santo Agostinho. Passava o Senhor acompanhado da multidão, fazendo milagres divinos. E uma mulher exclamou: bem-aventurado o vento que te trouxe, ditoso o vento que te trouxe. E o Senhor, para que não buscasse a felicidade na natureza material da carne, que respondeu: mais felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Por isso, também Maria era feliz, porque ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática. Guardou mais a verdade de Cristo na sua mente do que o corpo de Cristo no seu seio. A vida de Cristo acompanhou Maria mais anos do que o menino Jesus no seu ventre. Portanto, Cristo está a elogiar Maria. Cristo é a verdade, Cristo é a carne, Cristo é a verdade do Espírito de Maria, Cristo é a carne no seio de Maria. É mais o que está escrito do que se traz no seio. Maria